Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio uma professora, uma empreendedora e vamos conhecer um pouquinho mais da história de Graziela Chiarello. Fique ligado, em 2 minutinhos a gente vai contar um pouquinho e vai compartilhar essa história. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou. E nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouco da história dessa empreendedora, desta professora, né, dessa batalhadora serafinense. Primeiramente, Graziela, eu gostaria de lhe agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, estar aqui conosco para compartilhar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Perfeito. Muito obrigada, Thales, pelo convite. E boa tarde a todos que vão estar nos assistindo. Então, eu sou a Graziela Chiarello, nascida em Serafina Correia. Eu tenho 33 anos e sempre estive aqui. Eu me criei e cresci aqui, em Serafina, né? Então, eu digo, as minhas raízes fazem parte dessa cidade. E saber que existe um programa agora, né, que busca o serafinense, para contar um pouco da história dele, me alegra. Ainda mais como professora de artes. É um pouquinho diferente do tradicional, né? A gente compartilha histórias. Exatamente. E é bom. E é bom compartilhar histórias. É bom saber, né, às vezes, um pouco da história da outra pessoa. Saber um pouquinho dos caminhos que essa pessoa trilhou para chegar até onde está hoje.
né? Isso é sempre interessante a gente aprender com as pessoas. E todos os dias aqui a gente está aprendendo algo. E às vezes, no caso de hoje, um pouco de sala de aula, um pouco de empreendedorismo, outros casos, né, de diversas áreas, a gente sempre está aprendendo. Verdade, Thales. E eu digo isso para os meus alunos também. Eu sempre digo que nessa minha trajetória, porque eu sou professora há 10 anos já. Eu comecei a dar aula com 22 anos. Então, era uma jovenzinha, assim, né, quando eu comecei. E na sala de aula, eu fui me moldando. Então, a pessoa que eu sou hoje, ela é parte das várias pessoas que passaram pela minha vida ao longo da minha trajetória. E a sala de aula me proporcionou passar por muitas vidas, e muitas vidas passaram pela minha. Então, é um presente, que eu digo, só quem é professor vai entender o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, assim. A gente aprende muito, muito mais do que a gente ensina. Até porque vocês têm hoje, né, semanalmente, dezenas de alunos, milhares de alunos, que vocês aprendem, conversam, conhecem realidades, conhecem histórias. Desde que eu comecei a trabalhar, que eu me formei em 2014 como professora de artes visuais pela UPF, minha primeira formação. E aí, Thales, eu comecei a trabalhar em março de 2015. Foi quando a prof. Adri, ela se aposentou. E aí eu terminei a faculdade e logo em seguida eu já assumi algumas horas como prof. De artes ali na Carneiro de Campos, na Escola Carneiro de Campos, que é onde eu trabalho hoje. Então, naquela época, com 22 anos, eu fui prof. De artes e também trabalhava com outras disciplinas nessa área de linguagens, que eu já não me lembro bem, né? Mas comecei ali. Naquela época, tinha de 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E todas as turmas tinham artes. Então, todos os alunos da escola eram meus alunos. E a gente tinha na Carneiro de Campos, é uma média de 600 a 700 alunos, assim, na escola. Então, nesse período, né, for parar para pensar, eu converso com 600 adolescentes por semana. Desde aquela época, a gente sempre vai convivendo e conhecendo, mas são 600 pessoas que eu converso por semana, assim, que estão aí para me ouvir, né? E no ano seguinte, 2016, eu comecei a trabalhar na Rainha da Paz, com algumas turmas. Então, 2016, 2017, eu trabalhava, não com todas as turmas das escolas, né, de ensino médio, mas 2018, em torno de 2018, eu já me tornei professora de todos os alunos do ensino médio da cidade. Porque eu trabalhava na Carneiro de Campos e na Rainha da Paz. Nas duas escolas. Nas duas escolas. E eu tinha todas as turmas. Então, eu me lembro que, se eu não me engano, foram 5 anos. Eu trabalhei na Rainha da Paz 8 anos. E agora fazem 10 anos que eu estou na Carneiro de Campos. E hoje eu saio na rua, assim, em Serafina, muitas pessoas já foram meus alunos, assim, muitas pessoas me conhecem. E conhecem a Prof. Grazi também. Então, é bem interessante pensar como um professor é importante, ou como um professor ele tem uma missão bonita ali, né? A gente passa pela vida de muitas pessoas, toda semana, assim, e pode deixar alguma coisa de bom. Com certeza, sempre deixa algo, deixa um pouco da sua história, da sua essência, junto com o aluno. Com certeza. Sem dúvida, Thales. E eu digo, a gente descobre que existem muitas histórias, né? Que a gente não é... Uma vez de repente, se tu me pedisse quem é a Graziella, né? É uma pergunta que eu posso fazer normalmente daqui a pouquinho. A gente tem, mas a gente pode fazer em seguida. Já podemos adiantar essa pergunta, então. Adiantar. Então, deixa eu ia comentar. Antigamente, se tu fosse me perguntar quem é a Graziella, eu ia te responder com as coisas que eu tinha estudado.
Então, quem é a Graziela? Eu sou professora, formada e tal. Hoje eu sei que as minhas formações são o que eu trabalho. Mas a Graziela não é apenas o trabalho ou a faculdade que eu fiz. Existe a Graziela, que é a Prof. Grazi, que muitas pessoas vão conhecer. Existe a Graziela, que é a filha. Existe a Graziela, que é a irmã. Existe a Graziela, que é a namorada, que é a amiga. Então, existem várias partes minhas que caminham, né, por todas essas áreas. Mas a minha essência, ela é uma só. Então, eu digo hoje, depois de toda essa trajetória, né, vamos dizer, meu Deus, também não sou tão velha assim, né, são 33 anos. Mas nesses 33 anos eu consegui caminhar para esse lugar dentro de mim. E encontrar, assim, um pouquinho mais de quem eu sou. Em essência. Não naquilo que eu me formei, ou naquilo que eu faço, ou como as pessoas me enxergam, me veem, né? Mas sim a sua essência de como ser tu és no dia. Né? Tu também teve né, uma experiência de sala de aula, também aprendeu muito. E também como é que é ser professor hoje? Vamos falar um pouquinho disso. Também como é que é estar dentro de uma sala de aula hoje. Podemos também falar um pouquinho de quando tu começou, por que tu quis se tornar professora, né? Por que tu quis se tornar professora, de onde surgiu essa possibilidade, por que ser professora e como é que tu vê a sala de aula desde que tu ingressou de fato numa sala de aula até hoje. Certo. Então, Thales, hoje, né, desde esse caminho que eu percorri para compreender a minha vida, eu entendo que eu fui ser professora porque eu ouvi desde pequeno da minha mãe que ela não tinha tido a possibilidade de estudar. Então, a minha mãe, ela dizia, eu não estudei, tu estuda, e ela comentava muito assim, estuda para que tu seja alguém na vida, ela dizia, né? Como se quem nasce já não é alguém na vida, mas, né? A mãe comentava. E aí ela sempre colocou o professor num lugar de muito prestígio. Para ela, o professor, que era quem estudava, né? Era quem passava o estudo, era alguém sensacional. Então, a Grazi, né, de 2009, que terminou o ensino médio e tal, ela terminou o ensino médio com uma certeza. Eu vou ser professora. Então, eu não sabia exatamente do quê, mas eu sabia que eu queria ser professora. Então, em 2009, eu terminei o ensino médio. Eu fiquei por um ano trabalhando e fazendo o que eu tinha vontade, assim. Eu disse, vou descansar um ano e depois eu vou ser professora. Aí, nesse um ano, eu defini que uma das coisas que eu gostava muito, eu sempre fui uma pessoa muito artística. Eu gostava muito de artes. Então, eu decidi que seria professora de artes. E aí, eu fui estudar para isso. Então, na época, foram 4 anos de formação em artes visuais, né? Que a gente entra na escola, né? Tendo a teoria. E a prática, ela vai se construindo e ela vai exigindo da gente conforme o tempo vai passando, né? Então, em 2014 eu me formei, né? Como já comentei. E com 22 aninhos eu comecei a dar aula. Naquela época, quando eu entrei na escola, eu tive uma ajuda muito importante e essencial assim, na minha caminhada, que foi a Prof. Adri, né? E ela me auxiliou todos os momentos que eu tive medo de continuar, porque eu era muito nova naquela época, 22 anos com alunos de 17. Então, às vezes por vezes eu tive dificuldade com a minha autoridade, em conseguir que eles me respeitassem, sabe? Thales, e foi um processo, tanto para que eles me respeitassem, quanto para que os meus colegas de profissão, que em algum momento foram meus professores, pudessem me ver como uma profissional, professora.
Ou ainda tinha aqueles que te viam como uma aluna, talvez. Por ter sido aluna, talvez. Por ter sido aluna. E não que naquela época, eu não... Hoje, olhando para trás, né? Claro, a gente melhora com a prática. Então, naquela época, eu precisava, sim, melhorar muito, né? Com a prática. E também a forma como os alunos percebiam a disciplina de artes. Né? Porque sempre tem... naquela época tinha uma questão muito forte com a disciplina de artes de ser só desenho. E a gente sabe hoje que não é isso, né? Não é só isso. Então foi uma construção de respeito pela Prof. Grazi, né? Para eu conseguir o meu lugar como professora, um respeito pela minha disciplina, pela disciplina de artes, e um movimento, assim, de entender dentro de tantas áreas que a arte tem, né? Porque eu digo, hoje eu comento com os meus alunos, né? Vocês escutam música? Então vocês gostam de artes. Vocês assistem filme? Então vocês gostam de artes. Vocês trabalham com alguma produção de vídeo ou foto? Então vocês gostam de arte. Porque a arte, ela está presente na nossa vida. E eu tenho um amor pela arte, que eu queria que os meus alunos pudessem compreender. Não é que eles precisem amar a arte como eu amo, mas eles compreenderem que ela é importante para eles. Ainda que não vá ser o amor que eu tenho, por exemplo, né? Mas, assim, foi uma construção, Thales, e bastante mudanças aconteceram. Na época que eu comecei a trabalhar como prof, não tinha o celular, né? É a principal mudança, assim. O uso da tecnologia não era como é hoje, né? Então, foi se desenvolvendo a criatividade dos alunos. Eu gosto muito, muito de trabalhar com a criatividade, né? Então, a criatividade dos alunos era muito naquela época, e hoje em dia, e depois ela foi transformada pela tecnologia, né? Que a tecnologia veio como um auxílio, né? Então, foi mudando. E aos poucos, esse movimento da escola foi se mostrando, né? Com o passar dos anos. E hoje em dia, a gente tem os mesmos moldes, mas um público totalmente diferente, com ferramentas educacionais totalmente diferentes. Ainda que a gente não possa utilizar o celular esse ano em sala de aula, né? Ele está presente na vida do aluno. Então, essa é a principal mudança, acredito eu, de quando eu comecei a trabalhar para os dias atuais, dentro da sala de aula, as tecnologias. E cada vez mais presentes as tecnologias, né? Uhum. São ferramentas que hoje cada vez mais vão evoluir. E temos que acompanhar, natural. Se nós falarmos sobre isso, sim, né? Thales, se a gente entrar nesse âmbito da inteligência artificial, da tecnologia, dos meios, né, de produção de conteúdo, inclusive, de notícias, né? A gente até comentou, né, antes aqui de começar o podcast, de que como o jornal já não é mais o jornal impresso, ele já é o jornal falado. Então, as mídias, elas estão ali. E a escola, ela deve, né, preparar o aluno para que ele consiga lidar com a sociedade, com aquilo que a sociedade exige dele, né? E artisticamente falando, dentro da minha disciplina, a gente tem muitas, muitas possibilidades. Sempre tem possibilidades de tu criar algo, sair, fazer algo diferente, algo mais criativo, né? Uhum, uhum. Mas vamos falar um pouquinho, né, da sala de aula, conversamos um pouquinho. Vamos falar sobre outras atividades também que tu desenvolve e também tu não divulga muito, talvez, ou não tem tempo também para essas atividades, mas também é algo que tu gosta de realizar e faz nas horas vagas, por enquanto. Então, sim, Thales, em 2014 me formei como professora de artes visuais. E em 2016
eu ingressei na pós em arte terapia, que foi um curso que eu conheci dentro da UPF, né? Que é uma terapia ocupacional. E desde 2018 eu trabalho como arte terapeuta também, na Clínica Psicomed, aqui em Serafina. Mas, como eu trabalhava nas duas escolas e tinha bastante horas em sala de aula, e ainda estava, né, me desenvolvendo, porque eu tenho uma questão, assim, muito importante, Thales. Eu gosto de entregar um trabalho de qualidade. É uma característica minha. Eu gosto, né, de saber o que eu estou fazendo muito bem antes de começar a fazer. Então, desde 2018, eu trabalho com arte terapia para casos específicos, né? Falar um pouquinho sobre o que é arte terapia, né? Exato, que eu acho que é mais fácil de nós compreendermos o assunto. Então, a arte terapia, ela é uma forma de terapia que a gente utiliza a arte. A gente não vai fazer arte buscando a estética dela. A gente vai produzir uma arte buscando a essência da pessoa que está produzindo. Então, às vezes, a nossa mente, ela não é capaz de expressar em palavras aquilo que nós estamos sentindo. E através da arte, nós conseguimos colocar isso para fora, digamos assim, né? Através do desenho, através de uma forma de expressão artística, a gente dá vida aos nossos sentimentos. Eu gosto de explicar a arte terapia assim, é como se a gente se reunisse para fazer um trabalho de arte. Só que esse trabalho de arte não está focado no resultado final estético, e sim focado nas mensagens que essa produção artística vai trazer. Então, eu atendo principalmente crianças, né? Crianças que têm alguma dificuldade, crianças que têm autismo, ou por exemplo, né? Ou simplesmente crianças que queiram desenvolver melhor as suas habilidades emocionais, a forma como elas se portam, né? Desinibir, motricidade. Então, a arte terapia, ela foca nessas questões, assim, né? E, atualmente, eu trabalho com crianças. Futuramente, eu pretendo trabalhar com adolescentes e com adultos também. Então, ali, né, na arte terapia, eu encontrei um caminho muito especial para a arte, que era uma coisa que eu não conhecia. E depois da arte terapia, eu me moldei e mudei também como professora. Eu entrei numa fase da minha vida, uma fase como professora, que buscava trazer a essência dos alunos nos trabalhos deles. Então, o conteúdo que eu passava, eu não buscava simplesmente o resultado estético. Eu buscava que eles gostassem daquilo que eles estavam fazendo e que eles pudessem mostrar um pouquinho de quem eles eram em cada trabalho. E isso foi me aproximando da galera. Porque não tem como a gente trabalhar e falar da gente, né? Expressar um pouquinho do que a gente é num trabalho de artes, sem se aproximar das pessoas, né? Porque a gente sempre vai encontrar alguém que pensa em comum, que tem a mesma ideia, que gosta da mesma coisa, ou que não gosta, sabe? Então, a arte terapia, que é uma dos meus trabalhos hoje em dia, ele está presente na minha vida desde 2018 e moldou um pouquinho ali da minha trajetória como professora. E em 2019, aí o ano seguinte, porque tem aquela coisa, né, que professor não pode parar de estudar. Professor que para de estudar é difícil. Alguns casos tem, mas algumas exceções. Precisa se manter ali, né? Até porque tu tem que te atualizar todo dia, até pela questão das gerações, quando tu começaste
na escola era uma geração, como tu mesmo falaste aí, começo no celular não existia praticamente há 10 anos atrás dentro de sala de aula. Hoje é a realidade. E amanhã, talvez, cada vez mais, não sei. Enfim, como é que vai ser o nosso futuro? Quem imaginava Exato. hoje? E aí, em 2019, eu conheci a constelação familiar, a constelação sistêmica familiar, que foi uma questão da minha vida, né? Que eu acabei, que foi difícil, e que eu acabei me encaminhando para isso, conheci essa ferramenta. E eu fiquei impressionada com a mudança que ela fez na minha vida e comecei a estudar. Então, em 2019, eu comecei a estudar a constelação familiar. E 2020 a gente teve a pandemia, né? Todo esse ano de 2020 foi um ano desafiador como professora e como aluna, porque então nós fazíamos aula online, nós trabalhávamos com os alunos desde casa, tentávamos, né? Enfim, toda aquela situação do ano de 2020, e o professor se moldou, buscou formas de conseguir se comunicar com o aluno, né? Para que nada parasse. Então, em 2019, 2020, né, na pandemia e todo esse movimento que aconteceu, eu acabei me tornando aluna de novo. E ali eu estudei para constelação familiar, que ela é algo que mudou radicalmente a minha vida. A constelação familiar, então, para entender um pouquinho também, Exato, né? o que é? O que é? O que é? Bem resumidamente, assim, a constelação familiar, ela se apoia em algumas regras, digamos assim, né? Que são coisas que, se nós seguirmos na nossa vida, ela flui de uma forma mais leve. Então, o que seriam essas regras, né? Ela fala sobre pertencimento, que todos nós temos o nosso lugar, seja na família, na sociedade, na escola, né? Nós todos temos o direito de pertencer, né? E Temos o direito de pertencer a algo, enfim, sim, nós buscamos o pertencimento. pertencer a alguém, a algo. Isso. A um sistema familiar, por exemplo. Certo. A hierarquia, que fala sobre quem veio antes ter precedência e quem veio depois, né? E aí a gente chega numa questão simples, honrar pai e mãe. Eles vieram antes. E isso Nossa. é uma hierarquia, né? Então, pertencimento, hierarquia e dar e receber, ou dar e tomar, que seria que nós devemos dar com equilíbrio. O equilíbrio daquilo que nós vamos receber. Se nós oferecemos demais, isso nos prejudica, ou prejudica quem recebe. Se nós oferecemos de menos, isso pode prejudicar quem recebe e também a nós que oferecemos. Então, essas 3 regras, assim, básicas, elas constituem, assim, o pensamento da constelação sistêmica, que foi Bert Hellinger quem descobriu essa ferramenta. Então, a constelação, a gente é um campo de energia que se abre para que nós possamos olhar para alguma situação que não está fluindo bem na nossa vida, por exemplo. E essas situações que nos travam ou que não fluem bem na nossa vida, elas geralmente estão vinculadas a alguma dessas 3 regras fora do lugar. Se alguma dessas 3 situações na nossa vida está invertido, por exemplo, de alguma forma isso vai nos bloquear, nos chamar, enfim, para olhar. E a constelação ajuda para que a gente consiga entender onde que aquela situação difícil está vinculada e o que ela quer nos mostrar, para que a gente consiga solucionar, porque às vezes
as coisas estão aqui, né, na nossa frente, mas a gente não entende, a gente não consegue ver o óbvio. E a constelação auxilia para que a gente tenha um outro olhar, uma outra perspectiva sobre aquela situação e assim solucione aquela dificuldade. Então, hoje, eu sou prof, eu trabalho com arte terapia, eu trabalho com a constelação familiar. As 3 se complementam e isso tudo me trouxe a ser quem eu sou. Que hoje, né, tudo que eu precisei viver, se não fosse isso, essa parte minha, né, eu não sei se eu teria passado por tudo que eu passei da forma como eu passei, né? Então, não sei se deu para explicar um pouquinho. Não, a gente entendeu com certeza. Tu teve, né, um momento na tua vida que tu precisou se compreender, se fazer uma leitura interna de si mesmo. E foi no momento que tu conheceu a constelação familiar. Isso. E Uhum. nesse momento tu acabou entendendo onde tu estava, entre aspas, errando Uhum. e consertando. Eu posso contar, inclusive. Pode, fica à vontade. Aqui nós podemos falar. Sim, na verdade, um exemplo básico, sabe, Thales? Eu morava com os meus pais, eu tinha 29 anos na época, e eu morava com os meus pais. E eu achava que eu que sabia o que era melhor para os meus pais. Então, eu queria meio que controlar eles. Eu achava, né, na minha mente, que eu que sabia o que era melhor para eles. Mas eles vieram antes. Eles são os pais. Eles viveram... Eu nasci quando a minha mãe tinha 38 anos, né? Então, eles viveram 38 anos da vida deles sem mim. Quem eu acho que eu sou para saber o que os meus pais precisam ou para saber o que é melhor para eles? Só que desde um lugar de filho, querer inverter essa ordem se torna muito pesado. Imagina, os teus pais, eles te dão o impulso para a vida. Se tu troca de lugar com eles, tudo se torna muito mais pesado, é tudo muito mais difícil de acontecer, porque a gente está fora do lugar, né? Então, essa que é uma das regras da hierarquia, a gente tem que obedecer ao nosso lugar. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, né, que a gente estudava isso, e eu fui percebendo, disse, meu Deus, e não é fácil, eu percebi, mas, né, ouvi meus pais tomando as decisões deles, que eu não concordava, e dizer, ok, esse é meu lugar de filha, sabe? E isso foi uma coisa que, um exemplo assim, que é o mais forte, digamos assim, né, é esse, da gente respeitar o nosso lugar. E aí, nesse exemplo mesmo, eu posso utilizar também o exemplo da minha mãe, né? Que tem essa outra parte da história da minha vida, que foi a da doença, a da perda da minha mãe, que a gente entende também a importância da hierarquia. Por mais que doa não ter a minha mãe aqui, ainda assim, ela veio antes, e essa é a ordem certa das coisas. Teria sido muito mais doloroso se ela tivesse me perdido, imagino eu, do que eu no momento que perdi a ela, que essa é a ordem certa das coisas. E aí, nesse momento, foi o momento que tu encontrou onde tu estava errando não, mas um pensamento de fato equivocado. Sim. Porque a ordem estava certa. Uhum. Infelizmente, né, um dia ou outro, nós vamos... Partiu. Ninguém gosta desse momento, mas é um momento que um dia vai chegar para todo mundo, né? Sim. E ninguém se prepara para esse momento e ninguém está preparado para esse momento. Exatamente. E, Thales, na verdade, a gente inverte os lugares sempre por amor. A gente nunca vai sair do nosso lugar de filho se a gente não gosta da pessoa, se a gente não ama. A gente sempre vai fazer por amor. Só que às vezes a gente ama no certo e às vezes a gente ama no errado. No sentido... Talvez certo e errado não seja a palavra,
Mas Equivocado? talvez equivocado se encaixe melhor. A gente, por amor, assume um papel que não é nosso. Porque a gente quer proteger, né? Eu queria que os meus pais fizessem o que eu achava certo, porque eu amo eles, né? E não quero perder eles. Mas o que é certo para mim, às vezes não é o certo para o outro. E então, recuar e nos colocar no lugar, né? No meu lugar de filha. E aí, com todo o processo também da doença e todo o processo com a minha mãe, a constelação familiar, ela foi algo, assim, essencial para que eu conseguisse lidar da forma como eu lidei com todo o processo que eu vivi, né? No ano de 2023. Foi um ano bem complicado. Foi. Mas passou. Passou. Né? Tu conseguiu se compreender de uma maneira diferente, se entender e também todos os procedimentos a ser feito, e foi um ano que passou e agora vida nova. Que se vida que segue. Isso aí. Grazi, eu gostaria de te agradecer e também caso a gente não falou algo que seria pertinente, mas eu acho que a gente comentou um pouco de tudo. Mas se caso a gente esqueceu de algo também que é pertinente ser falado, por favor, fique bem à vontade, tá? Então, Thales, eu acredito que para quem for conhecer a Grazi, que foi a primeira pergunta, né, que tu fizeste, quem eu sou, eu diria que eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Eu sou alguém que eu gosto de pessoas. Então, quando eu vivo uma situação na minha vida que dá certo, eu quero que as outras pessoas também possam experienciar isso. Então, todo o meu trabalho, seja ele na área de professora de artes, seja ele na área da arte terapeuta, seja ele na área da constelação familiar, ele vai levar para um mesmo lugar, que é o de ver pessoas felizes, de ver pessoas bem. Porque quando a gente vai fazendo esse caminho, né, para dentro de nós, a gente pode percorrer ele sozinho, mas sozinho é pesado. Se a gente conseguir lembrar que a gente nunca está sozinho e a gente buscar ajuda no lugar certo, a gente consegue trilhar essa caminhada de uma forma mais leve. Então, é isso, assim. Eu acho que se alguém for conhecer a Grazi, eu acho que o essencial é saber que eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Muito bom saber que pessoas que gostam de pessoas que gostam de ir para frente, o que o nosso país, o que a nossa cidade, enfim, que a humanidade está precisando. Grazi, novamente muito obrigado por estar aqui, compartilhando um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Antes de nós finalizarmos, só gostaria que tu deixasse teus contatos. Quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, também conhecer um pouco mais da Grazi, quais são teus contatos? Tu tem uma rede social só para todos ou cada um tem a sua? Enfim, vamos falar nos teus meios de comunicação. Sim, eu tenho um Instagram, que é o Reintegrarte, né? Ou o meu pessoal, que é o Grachiarello. Nesse Instagram, tu encontra o link do outro, eles estão conectados ali. Eu faço algumas postagens, algumas publicações, né? Mas não tenho, não é algo que eu tenha o foco central. Então, se quiser saber mais sobre, a respeito, ou queira algum auxílio, tirar alguma dúvida, é só me chamar lá, né? Que tem o meu WhatsApp também. Aí a pessoa entra em contato comigo e eu respondo, que eu adoro falar. Então, eu respondo com bastante prazer. E na Clínica Psicomed também me encontram. É só entrar em contato nesses lugares que eu estou disponível. Perfeito. Muito obrigado novamente por estar aqui, né, conversando, compartilhando tua história, tua trajetória. Muito obrigada, Thales. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai encerrando o Sala 203 por aqui e a gente volta amanhã no mesmo horário.
Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.